Fé no Cristo, a mais potente das armas. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. E todo aquele que ama ao que o gerou, também ama o que dele é nascido. Nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus quando amamos a Deus e praticamos os seus mandamentos. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos. Ora, os seus mandamentos não são penosos, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é o que vence o mundo, senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus? 1 de João 5, de 1 a 5. O cerne do ensino cristão está profundamente arraigado na teologia trazida pelo apóstolo João. Nesta epístola, ele fala de assuntos como o amor a Deus e ao próximo, justiça, arrependimento e confissão de pecados, conhecimento e prática da palavra de Deus e a fé que vence o mundo. Percebemos a preocupação do apóstolo com a qualidade de vida experiencial dos seus leitores, em contraste com as exigências exteriores do judaísmo. O texto lido, por exemplo, trata do único tipo de fé capaz de vencer o mundo, enquanto sistema regido pelo adversário. Outro dia assisti uma reportagem sobre pessoas que se contaminaram com a radiação nuclear. Não sei exatamente aonde, mas enfim, os prejuízos causados por um acidente nuclear são indizíveis, pois não se conhece ainda totalmente o espectro de ação de determinados agentes radioativos. Contudo, uma coisa chamou a atenção: o tempo que aquelas pessoas precisavam ficar isoladas para passar por uma espécie de desintoxicação, uma quarentena. Só depois de inúmeros exames periódicos e algum tempo mais, bem mais tarde, poderiam voltar ao convívio com as demais pessoas e assim mesmo sempre monitorados. Enquanto cristãos, vamos sendo contaminados quase sem perceber por agentes espirituais corrosivos, que são determinadas doutrinas que nos fazem perder de vista os rudimentos da fé. Isto acontece desde os primórdios da igreja. Será que a semelhança daqueles que precisam passar por uma desintoxicação por causa da radiação sofrida, também nós não precisaríamos passar por uma desintoxicação espiritual por causa da radiação das doutrinas espúrias? Sejamos prudentes como os irmãos bereanos. Confiramos coisas espirituais com espirituais. Fica a reflexão. A releitura deste texto nos leva a pelo menos 3 verdades acerca das nossas raízes e produz uma grande desintoxicação espiritual. Vejamos. Se crermos que Jesus é o Cristo, é porque nascemos de Deus, consequentemente amaremos a Deus e ao seu Cristo. Se amamos a Deus, amaremos seus filhos e praticaremos os seus mandamentos. Para os nascidos de Deus, os mandamentos dele não são pecados. A fé no Cristo vivo é a única grande e eficaz arma que nos leva a vencer o mundo. O que significa a palavra Cristo? Significa enviado de Deus, Messias prometido, Salvador, Senhor, ungido de Deus. Cristo é aquele que é a palavra viva que procede da boca de Deus, aquele em cujas mãos estão todo o poder e todas as possibilidades, aquele que é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Aquele por meio de quem tudo que foi feito se fez. Sem ele, nada do que foi feito teria sido feito. Aquele que é o autor e consumador da nossa fé e o sustentador de todas as coisas. Ele é o mediador da nova aliança. Ele é o grande reconciliador do homem com Deus e por meio dele nos tornamos filhos de Deus. Ele é o Deus vivo que se fez carne e habitou entre nós. Esta fé mencionada aqui não é apenas teórica, mas experiencial, e é geradora de frutos como o arrependimento e o abandono de pecados, o amor aos irmãos e a obediência aos mandamentos do Senhor. Ouvimos tantas coisas em termos doutrinários, creio que é hora de parar e passar por um processo de desintoxicação espiritual. Voltemos ao genuíno leite espiritual, voltemos à santa palavra de Deus, comecemos a nossa desintoxicação nos impregnando das verdades essenciais da palavra de Deus. O que dizemos nós acerca de Jesus? Queremos ser ele o Cristo de Deus? Esta fé que professamos no Cristo no Cristo é apenas teórica ou também experiencial? É geradora de frutos ou apenas árida? Professada para compor uma religiosidade de aparência. Se a nossa fé for uma fé viva no Cristo, é porque nascemos de Deus, e se nascemos de Deus, amamos a ele e ao próximo.
Praticaremos seus mandamentos sem que isto represente um fardo para nós. Venceremos o mundo, pois a fé no Cristo é a mais potente das armas. Que seja assim em nome de Jesus Cristo. Amém.